teleaula passada, conhecemos algumas técnicas de identificação de fatores de risco no território e vimos como é importante a participação dos agentes de saúde no planejamento de ações e na organização do processo de trabalho da equipe. E na teleaula de hoje, sistemas de informação em saúde, a utilização do prontuário eletrônico e o papel dos agentes de saúde na qualificação dos registros realizados nos bancos de dados do SUS. Você se lembra ou já ouviu falar sobre o tempo em que era preciso procurar um telefone público para fazer uma ligação urgente para alguém? Ou sobre quando a forma mais rápida de mandar uma mensagem para uma pessoa distante era por meio de um telegrama? Pois é, as tecnologias de comunicação e informação evoluíram. E na saúde não foi diferente. Há 20, 30 anos, tudo era registrado no papel. Sequer havia computadores nas unidades de saúde. Hoje, o SUS está repleto de ferramentas de registro, divulgação e análise de dados. Mas isso não quer dizer que não existam ainda vários desafios na gestão da informação na saúde. A qualidade dos registros, a falta de integração entre sistemas e os problemas de conectividade são apenas algumas das questões que ainda precisam ser solucionadas. A melhoria na qualidade das informações, por exemplo, é algo que depende muito do trabalho dos agentes de saúde. Bom dia. Bom dia. Eu vim hoje fazer uma visita domiciliar na casa da Maria Eduarda e conheci o Eduardo. Isso é um resultado de um acompanhamento que a gente vem desde o início da gravidez. Bom dia. Como foi seu parto? Como foi a chegada do bebê? Foi uma experiência nova. A orientação que eu te passo é leite materno. O leite vem com todos os tipos de vitamina para ele. Tá bom. Aí já tá com certidão de nascimento, tá todas as documentações dele atualizadas já, né? Já Já saiu da maternidade, tudo atualizado, perfeito. sim. Eu já vou voltar para a unidade, marcar uma consulta com a enfermeira para finalizar o pré-natal dela, que é a consulta puérpera. E toda informação relevante coletada sobre os usuários deve ir direto para o prontuário eletrônico do cidadão. Com o prontuário de papel, a gente perdia muitos dados. Porque antes a gente carregava aquele fardo de papel. Para você fazer uma visita domiciliar, você levava praticamente um bloco, que era histórico do paciente e tudo. Agora está tudo digital. Com o prontuário eletrônico, a gente unificou os dados, onde todos nós podemos visualizar o prontuário eletrônico. Lá na Zona Sul, tu pode visualizar o prontuário do paciente da Zona Norte. Todos que trabalham na área da saúde têm acesso. A importância é de a gente estar sempre alinhado com o histórico do paciente, não perder o paciente para nada. Inicia pelo ACS. A ACS é uma ferramenta fundamental. É a chave de ouro, entendeu? Nós somos diamantes. Meu nome é Cristiane da Mota Souza, sou agente comunitário de saúde, trabalho na N53, Manaus, Amazonas. No próximo bloco, as melhorias que o ESUS AB trouxe para a integração entre sistemas e as estratégias para melhorar a qualidade da informação. Voltamos já. O registro de informações nos sistemas é uma etapa fundamental do cuidado. E para falar um pouco mais sobre esse tema, hoje vamos receber o professor Alan Nuno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cassiana.
É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui hoje para a gente bater um papo sobre esse tema tão importante. Alan, como o uso de tecnologias pode facilitar o trabalho dos profissionais de saúde na hora de coletar, registrar e analisar informações sobre os usuários e o território? Cassiana, hoje todos nós já sabemos, né, que o uso de tecnologia é uma coisa que está no nosso dia a dia, para tudo. Em todo lugar que a gente está, para tudo que a gente faz hoje, a tecnologia está cada vez mais presente. E na saúde isso não podia deixar de ser, não podia ser diferente. Então, para os trabalhadores que atuam no dia a dia, recebendo a população, os agentes visitando as casas, o território, né, onde ele tem a responsabilidade de atuar, é muito importante que ele tenha instrumentos, ferramentas que facilitem o registro das informações a partir daquilo que eles fazem no seu dia a dia e para que esses dados possam depois ser utilizados de uma maneira que favoreça aquilo tudo que eles precisam fazer em termos de programar o que é melhor fazer, quais são os públicos, as pessoas que têm mais necessidade de atendimento e assim por diante. Então, a tecnologia hoje cada vez mais fundamental para que nós tenhamos dados com qualidade e com potência para facilitar a vida dos trabalhadores e melhorar o cuidado que a população recebe. Mas novas tecnologias também exigem uma mudança de postura, né, da equipe de saúde. O que fazer para que os sistemas de informação sejam vistos como facilitadores e não dificultadores do trabalho? Isso é muito importante, porque às vezes a tecnologia ela cria mais problemas, né, para o trabalhador, mais problemas para os profissionais de saúde, para os agentes de saúde, que já tem muita coisa para fazer. Então, quando a gente pensa em tecnologia, quando pensa em ferramenta, precisa ser algo que ajude, que favoreça. Então, ela precisa ser pensada, ela precisa ser desenhada para que os trabalhadores, na hora que forem preencher as informações, facilite e, inclusive, também ajude eles a organizar o que eles fazem no seu dia a dia. Então, não basta ter mais tecnologia, é fundamental que se tenha tecnologia no formato que ajude as pessoas a fazer melhor o seu trabalho. Alan, existem dezenas de sistemas de informação na saúde. E isso pode gerar problemas, como conflitos de informações, perdas de dados e até um retrabalho. O que tem sido feito para melhorar a integração entre os sistemas? Essa questão muito importante também, viu, Cassiana? Porque a gente sabe que existe uma tradição, uma certa cultura na implementação dos programas, das políticas no Sistema Único de Saúde, que fragmenta muito. Então, cada política, cada programa cria um novo sistema, e às vezes esses sistemas são extensos, com muitos campos para serem preenchidos, e muitas vezes também são os mesmos campos. Então o trabalhador, na hora que está ali atendendo uma pessoa, tem que ficar registrando em vários lugares diferentes, às vezes as mesmas informações. E isso gera um retrabalho, isso gera um estresse, isso toma um tempo precioso que o trabalhador podia estar atendendo as pessoas e fica ali perdendo para poder preencher fichas, formulários ou telas. Então esse tema da integração é fundamental. E ao longo dos últimos anos, né, quem está há mais tempo nessa lida, né, da atenção básica, atendendo as pessoas nas unidades básicas de saúde, lembra, né, o volume imenso de sistemas que existiam e que nesses últimos anos a gente está conseguindo avançar numa perspectiva de integrar esses sistemas e garantir que aquelas informações que são as mais úteis possam ser coletadas, anotadas, registradas, né, uma única vez. Então aqui eu estou falando, por exemplo, de integração com o sistema de acompanhamento pré-natal, agora mais recentemente sistema para o registro de vacinação, né, o CPNI, e assim por diante. Então o desafio que está posto, né, e que muitas ações e iniciativas que foram feitas ao longo dos últimos anos têm contribuído é isso, integrar mais os sistemas e facilitar esse registro daquilo que os profissionais fazem no dia a dia. Isso melhora a capacidade deles atender as pessoas e depois isso favorece também o uso, a recuperação dessas informações. Agora nós temos a Rede Nacional de Dados de Saúde, que é uma coisa que vem também para ficar,
como uma plataforma onde todos os tipos de sistemas vão garantir que os dados estejam num formato que favoreça a utilização desses dados, seja para planejamento das ações. O agente de saúde, por exemplo, tem informações num formato que favoreça definir, junto com a sua equipe, quais são os domicílios que ele vai ter que visitar mais, quais são as pessoas que ele precisa estar mais atento, acompanhar mais de perto, observar o que está acontecendo, e assim por diante. Então é muito importante, essa é uma questão que você traz e que a gente precisa trabalhar muito ainda para conseguir superar esse desafio. E o ESUS-AB, ele ainda está passando por melhorias, certo? Exatamente. O ESUS-AB é um sistema que foi lançado em 2013, já tem mais ou menos 9 anos, de lá para cá evoluiu bastante, né? Tanto no formato que a gente chama de ficha de uso de fichas, né, o CDS, quanto no formato de prontuário eletrônico, ao longo dos últimos anos, vem sofrendo evoluções, melhorias, já está na versão 5.0, e em cada versão foram sendo incorporadas novas funções. Uma delas, que é talvez a mais útil, né, para os agentes de saúde, é o ESUS Território, que permite que os agentes, na hora que está fazendo ali a visita no domicílio, está acompanhando as pessoas nas suas casas, possa registrar de maneira eletrônica também, evitando depois ter que ficar preenchendo, digitando essas informações no sistema. Então hoje a gente já tem várias novas funções que vão nessa linha do que a gente está conversando aqui, né, de facilitar a vida dos trabalhadores, mas isso não quer dizer que ainda não tenha muita coisa para ser feita. E o importante é manter, né, essa jornada para que nós possamos cada vez mais ter essas ferramentas que facilitem a vida. Estou repetindo muito isso porque é importante, né? Os trabalhadores precisam entender que o sistema não é para atrapalhar, não é para criar mais dificuldade, mas é para poder melhorar a sua condição de trabalho, melhorar a condição para que registre adequadamente os dados e que esses dados possam ser usados tanto para os gestores municipais, Ministério da Saúde, mas sobretudo para os trabalhadores das equipes, das unidades básicas de saúde, que precisa estar com esses dados na mão para poder fazer boas escolhas, tomarem melhores decisões para acompanhar as pessoas que eles têm a responsabilidade de estar acompanhando ali no dia a dia. Quais sistemas de informação são usados com mais frequência pela equipe de saúde e que podem se beneficiar com a contribuição dos agentes? Como a gente falou agora há pouco, né, são vários sistemas, mas aqueles que são mais utilizados no dia a dia dos agentes de saúde, né, entre outros, a gente pode chamar a atenção para o sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM, né, muito famoso, conhecido por todos, que é o SINAM, que é um sistema que tem a função de garantir um bom registro de informações relacionadas a doenças, a agravos, né, para que a gente saiba, né, com dados precisos, onde é que está acontecendo o maior número de casos de determinadas doenças, né? Que tipo de vinculação aquela doença pode ter a outras coisas que estão acontecendo ali naquele território onde as pessoas vivem. E os agentes de saúde têm uma responsabilidade muito grande, tanto para a identificação, quanto um apoio para o registro adequado dessas informações. E com o tempo, né, o uso dessas informações favorece, mais uma vez, um bom planejamento e uma boa escolha de políticas e programas, alocação de dinheiro, de recursos públicos para poder enfrentar doenças como, por exemplo, tuberculose, hanseníase e tantas outras, né? Um outro sistema que também é muito utilizado pelos agentes de saúde é o sistema do programa de combate ao controle da dengue, né? Esse sistema também é muito importante. A gente sabe que a dengue é uma coisa que assola o Brasil há muito tempo, né? A gente volta e meia tem situações muito graves relacionadas à dengue, e isso exige, mais uma vez, um trabalho permanente dos agentes de saúde no território, e não basta ir lá fazer as medidas de controle da dengue, mas é fundamental também que sejam registradas adequadamente essas informações para que a gente possa ter um panorama geral de qual é a área onde está tendo mais casos, quais são os grupos da população que estão mais suscetíveis àquela doença e assim por diante. Então, mais uma vez, a gente está dizendo aqui muito porque aí para os agentes de saúde, para os agentes de combate à endemia, para os agentes comunitários de saúde,
registrar adequadamente, entender a relevância de um bom registro dos dados é fundamental para que a gente possa fazer boas escolhas, planejar de maneira adequada aquilo que precisa ser feito e a gente ir melhorando os resultados de saúde, melhorando os indicadores de saúde em favor da população que depende que a gente faça o nosso trabalho de maneira produtiva, atingindo os objetivos, os resultados para a melhoria das condições de saúde da população como um todo. Alan, como também dissemos no início da aula, não basta utilizar os sistemas de informação. É preciso garantir que as informações contidas nesse sistema sejam confiáveis. Do que depende a qualidade dessas informações? Cassiana, essa também é uma questão extremamente relevante, né? Porque não basta ter o sistema de informação disponível, que ele seja adequado para facilitar isso tudo que a gente está falando, né? O trabalho dos profissionais que estão na UBS, dos agentes de saúde que estão no território, né? Visitando as casas, os domicílios, as áreas que estão sob sua responsabilidade. É importante que a informação registrada seja uma informação fidedigna àquilo que de fato foi observado. Então é muito importante que os agentes de saúde, na hora que for fazer o registro no sistema, para todos os campos, tenha bastante cuidado, faça de um modo que isso não comprometa a qualidade daquela informação. Às vezes o trabalhador precisa ser formado, ele precisa entender melhor a ficha, o sistema que ele está preenchendo, para que ele possa fazer isso de maneira qualificada. Mas o recado mais importante que eu acho que a gente tem que dar é que isso não pode ser preenchido de qualquer jeito. Essas informações são muito importantes. Muita gente usa essas informações para poder tomar decisões sobre políticas, sobre o que fazer ou deixar de fazer. Isso às vezes no âmbito local, mas às vezes no âmbito nacional. Às vezes o Ministério da Saúde está pensando em ações e ele só tem um dado para poder decidir se vai fazer ou deixar de fazer, ou se vai botar mais ou menos dinheiro. E o dado que ele tem para poder tomar essa decisão são os dados que os agentes preenchem lá no dia a dia, que vão revelar, pelo menos do ponto de vista, né, do acesso a essas informações que a gente tem, o que de fato está acontecendo. Então, a questão mais relevante para essa sua pergunta é: precisamos ter trabalhadores qualificados que entendam o sistema ou a ficha que está preenchendo e ele entender, se engajar para que ele perceba a importância daquele seu trabalho. Não é só um preenchimento bobo à toa. É um preenchimento muito relevante para gerar dados que vão orientar o que vai ser feito dali para frente. Daqui a pouco a gente volta para conhecer agentes que já estão colocando em prática alguns temas dessa aula. Não sai daí. A gente vai ver agora como uma equipe de saúde conseguiu eliminar alguns erros de registro que eram comuns na rotina de trabalho da unidade. Confira. Um dos problemas que nós tivemos nos cadastros foi justamente os pontos em branco, eram os pontos considerados facultativos. Os agentes de saúde preenchiam as fichas e não faziam o preenchimento desses campos considerados facultativos. Um exemplo era, na entrevista, perguntar para o morador se ele tinha animais domésticos. Essa resposta sim ou não, ela refletia no final. Através desses dados, a gente poderia usar, por exemplo, na campanha antirrábica. Com isso, nós tivemos que fazer reuniões de equipe, debater com todos os membros da equipe e voltar a esses domicílios para fazer todo esse cadastramento, e com isso nós tivemos uma grande evolução nos cadastros. Alan, uma dúvida que muitos agentes têm na hora de fazer o registro no ESUS-AB é se esse cadastro deve ser feito por indivíduo ou por família visitada. Qual é a diferença entre esses tipos de cadastro?
Cassiana, essa é uma questão que é muito comum mesmo, né? Existem muitas dúvidas em relação a isso. E é importante destacar que nós temos 2 tipos de cadastro. Nós temos o cadastro que é o individual, que é aquele cadastro das pessoas mesmo, dos indivíduos, né? Onde a gente tem que ter informações precisas sobre cada pessoa, nas famílias, no domicílio, para que as equipes possam reconhecer no território qual é o perfil das pessoas que estão sob sua responsabilidade, que elas vão ter que atender ali no dia a dia. Então, esse cadastro individual, ele fala sobre o sexo, fala sobre a idade, né, a data de nascimento, condições de saúde, informações muito individuais mesmo, né, que vão caracterizar aquela pessoa. E nós temos o cadastro do domicílio e do território. Esse cadastro é para poder identificar a característica da casa onde as pessoas vivem, né, se tem acesso à água tratada, acesso a esgoto, qual é o tipo de edificação, porque todas essas informações também são muito úteis para poder, em termos de epidemiologia, orientar ou ajudar a identificar quais são os possíveis riscos que aquelas pessoas estão submetidas ao estarem vivendo num domicílio ou num território que tem aquelas características. Então é importante que todos os agentes façam bons cadastros, né, das pessoas, tanto individual quanto os cadastros domiciliares, e é mais importante ainda que esses cadastros se mantenham regularmente atualizados, porque essas coisas mudam o tempo inteiro, é muito dinâmico, né? E esse contato com as pessoas que vão na unidade básica de saúde, ou quando a gente vai na casa das pessoas, esse contato é importante aproveitar para poder estar sempre mantendo esses cadastros atualizados. E tem equipe que não deixa que os problemas de conectividade comprometam a gestão da informação na unidade de saúde. Olha só. Chegando num local que não tem internet, não tem o computador, pego uma ficha de visita que eu tenho, a ficha de visita semanal, vou anotando tudo aquilo que eu vou encontrando no ambiente que eu fui fazer a visita, seja na residência, seja no terreno baldio. Aquilo que eu vou encontrando de lixo desorganizado, o que eu vou coletando, eu vou anotando. Tem um lugar que coloca eliminado, quando é ficha de visita. Quando eu faço tratamento numa caixa d'água, tem o local que eu anoto a quantidade de grama de larvicida, quanto eu usei, quanto foi necessário para colocar. E quais alternativas estão à disposição do agente quando existem problemas de conectividade no território? É importante a gente destacar que, por mais que a gente tenha avançado, né, no uso de prontuário eletrônico, que os agentes, muitos já tenham acesso ao eSUS Território, com um tablet ou um smartphone para poder ir ali registrando a informação no equipamento, essa não é uma realidade para todas as equipes que existem no Brasil, né? A gente está falando que aproximadamente a cada 10 equipes, 8 já usam alguma ferramenta de prontuário eletrônico, mas 2 ainda não usam. E essas equipes fazem como? Elas preenchem o formulário ainda em papel e elas precisam depois, alguém, ou a própria agente de saúde, isso existem vários formatos possíveis, mas alguém precisa depois ir lá e fazer a digitação dessas informações no sistema de informação. Agora, para aquelas equipes que já usam eSUS Território, que tem prontuário eletrônico, não é também imprescindível a conectividade. Se tiver, é muito melhor, né? Porque aí essas informações são transmitidas para o prontuário de maneira mais automática, né? A gente pode resolver isso apenas, a gente usa um termo técnico, sincronizando essas informações do equipamento onde esses dados são registrados pelo agente quando vai para o território, né, com o próprio prontuário eletrônico dessas pessoas que estão recebendo essas visitas. Agora, se não houver conectividade, não é possível fazer essa transmissão, fazer essa transferência dos dados do equipamento para o prontuário eletrônico. Então, isso é muito importante. Nos lugares onde tem prontuário e se usa o eSUS Território, tem que ter ali um Wi-Fi, tem que ter ali uma internet para fazer essa sincronização. Mas é importante dizer, reafirmar para todos os agentes, se não tem internet, não quer dizer que não se possa fazer o trabalho. A gente precisa reivindicar, lutar, disputar para que cada vez mais a gente tenha prontuário eletrônico, tenha
tenham os aplicativos, tudo isso ajuda, tudo isso favorece. Mas quando não tem, ou o equipamento fica danificado, ou a internet não está disponível, a gente tem que seguir fazendo o nosso trabalho, continuar registrando tudo aquilo que acontece nas visitas, atualizando os cadastros e depois adotando essas estratégias de digitação. Todo mundo sabe que isso não é tão bom assim, isso incomoda muita gente, isso toma tempo, mas nós não podemos perder essa informação. A gente está aqui nessa aula de hoje falando muito das informações, do quanto que é importante registrar qualificadamente, e a ausência da internet, da conectividade, não pode ser utilizado como um fator para que a gente não permaneça com essa preocupação de fazer todo esse trabalho, né, de coleta, de registro e depois do uso dessas informações para melhorar o atendimento para a população. Alan, quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação na aula de hoje. Eu que agradeço, Cassiana. Para mim foi uma alegria poder estar aqui falando sobre esse tema com você hoje. E com todos, né, que estão acompanhando a gente. Obrigada. Antes de nos despedirmos, vamos dar uma olhada no resumo da aula de hoje e no que vem por aí. Na teleaula de hoje, falamos sobre as principais características do eSUS-AD, sobre a importância da integração entre sistemas e sobre como os agentes de saúde podem contribuir para a qualidade das informações disponíveis nos bancos de dados do Sistema Único de Saúde. Na próxima teleaula, vamos conversar sobre noções de epidemiologia, monitoramento e avaliação de indicadores de saúde. E na teleaula seguinte, sobre atuação multiprofissional e intersetorial na saúde. No AVA, você pode conferir as particularidades de vários outros sistemas de informação da saúde, assim como as dicas de preenchimento das fichas de cadastro e de visita domiciliar. E continue acompanhando as informações divulgadas pelo CONASEMES nas redes sociais. Até a próxima!